eles, Ótimo. Isso. tá? Uhum. Aí facilita bastante. Tá. Eu vou desligar Aí, aqui o som. tá bom, obrigada, tá, Paola? Imagina. Tchau, Beijo. Boa tchau, aula. beijo. Obrigada, gente. Gente, vocês estão vendo a minha tela? Sim, fechou então. Então, assim, gente, eu vou ficar na tela do Excel e eu não vou ver, não vou conseguir ver o chat da reunião. Então, eu peço para que, se alguém quiser falar alguma coisa, ligar o microfone, tá bom? Por favor. Então, assim, gente, o objetivo dessa aula é conhecer o elemento para planejar cardápio. Então, essa é uma aula que eu gosto bastante. Eu, particularmente, acho que o nutricionista, a gente precisa conhecer muito bem o cardápio e precisa defender muito o nosso cardápio. Eu vejo muito o cardápio como uma base para todo o processo produtivo de refeição. Então, é bem importante a gente se debruçar nessa etapa de planejamento e conseguir linkar várias ações que acontecem lá na ponta com o nosso cardápio. Então, a gente vai conhecer os elementos que compõem o cardápio, o que orienta o trabalho do nutricionista e conhecer e considerar as diretrizes de programas públicos para elaboração de cardápio. Então, assim, gente, a gente tem uma série de definições de cardápio, e aí eu coloquei duas para vocês, uma de 2008 e uma de 97, e a gente tem várias outras definições, mas essas que eu coloquei, elas estão mais relacionadas com a nutrição, tá? Então, mas em resumo, o que que é um cardápio? Um cardápio é uma lista que tem preparações culinárias. A gente na nutrição acaba associando, por motivos meio que óbvios, com a questão de saúde, né? De ser saudável. Deixa eu só pedir, permitir. Ok. Com questão de saúde, mas não necessariamente, tá? É uma lista de substituição. Então, por exemplo, um cardápio de posto de combustível, aqueles de que tem pão de queijo, que tem café, é também considerado um cardápio. Um cardápio de uma escola, né? Cardápio hospitalar. Então, tudo que é lista de ingredientes é considerado para a gente um cardápio. Essa é a definição de lista de ingredientes, não, lista de preparações é cardápio, tá? Então, o cardápio pode ter uma única refeição, pode ter três, pode ter cinco. Então, a gente tem cardápio de instituição de longa permanência, que tem 5 refeições no dia. A gente tem cardápios daí que vão compor uma semana, tem cardápio que, né, enfim, tudo isso é cardápio. Então, é muito difícil quando eu vejo alguns estudos que falam assim: ah, foram analisados tantos cardápios. Tá, mas o que que é esse cardápio? São tantos cardápios mensais, quinzenais, a gente tem aí hospital que trabalha com mudança de cardápio a cada 3 meses, porque no hospital não precisa ter tanto, não precisa ter tanta variedade em termos de mudança de cardápio, porque no geral as pessoas mudam muito a dieta dentro do hospital mesmo, né? E elas ou recebem alta, ou enfim, mudam de centro, ou até vão a óbito, enfim. Na escola, não. Na escola, geralmente, a gente tem um cardápio que é mais possível de modificar. Então, mas tudo isso é cardápio, ok, pessoal? Então, resumindo, o cardápio é a relação de preparações servidas ao consumidor. Em resumo, é isso. Aqui são os critérios para planejar o cardápio, gente. É assim, é mais ou menos o que eu tenho que ter para pensar no que é um planejamento de um cardápio, né? Por onde que eu começo? Então, o primeiro ponto é a avaliação nutricional. Ali eu coloquei avaliação nutricional para a gente saber que é um aspecto que eu preciso conhecer a população. Mas assim, gente, na prática, muito provavelmente eu não vou conseguir fazer a avaliação nutricional de todos os comensais para então planejar um cardápio, tá? Mas é importante eu saber se eu estou lidando com uma população que tem sobrepeso, que tem obesidade, ou, né, quem compõe essa minha população. É bem importante a gente
ter esse dimensionamento. Questões econômicas, gente, são bem importantes. Então, quando a gente fala de cardápio, por exemplo, da alimentação escolar, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele tem caráter suplementar. O que significa isso? Que os estados e municípios recebem um valor X, mas eles devem colocar mais esse dinheiro. Então, a gente, enquanto nutricionista, precisa saber o quanto o gestor vai colocar mais para que eu possa, então, planejar um cardápio, né? É a mesma coisa em escolas particulares, o quanto que o gestor nível a gastar, né, com esse cardápio. E aí também, claro, não somente na questão econômica do que se do cardápio quanto um custo, mas, por exemplo, o que gera o cardápio em termos de economia. Então, quando eu compro produtos de pequenos produtores, qual é a mudança e a relação economicamente falando para a população que está inserida nessa comunidade, né? A questão de gastronomia, então, assim, quando eu falo de cardápio, gente, eu estou falando também de técnicas de preparo. Quando eu falo do cardápio, o documento, o papel ali, é uma coisa, mas eu preciso começar a pensar, quando eu estou planejando, como que vai ser a execução. Então, o que eu vou aplicar? Que técnica gastronômica que eu vou ter que aplicar aí para estar conseguindo atingir uma qualidade sensorial boa, né? Aí, nesse sentido, eu preciso saber quem é a minha mão de obra, como que está a minha mão de obra, sabe fazer isso, não sabe fazer, que tipo de tempero que eu tenho à minha disposição, né? As questões administrativas, então, o cardápio, ele deve estar sempre alinhado à questão administrativa de qualquer unidade de alimentação e nutrição. Geralmente, tudo começa pelo cardápio. As diretrizes, então, quando a gente fala de unidade de alimentação e nutrição, a gente tem ali as empresas, então elas têm que seguir o PAT, a gente tem que conhecer quais são as diretrizes do PAT. Quando a gente fala de escola, a mesma coisa, o que eu posso, o que eu não posso fazer, até as diretrizes institucionais mesmo. Então, por exemplo, professora, eu não quero trabalhar com escola pública, eu quero trabalhar, sei lá, com escola privada. Beleza. A gente tem hoje linhas de escolas particulares mesmo, que não consomem produtos de origem animal, por exemplo. Então, é uma diretriz para aquela escola e eu, enquanto nutricionista, preciso saber, preciso conhecer e preciso estar adequando. Mesma coisa, gente, em hospital, em qualquer outra, né, em qualquer local, eu preciso atender essas diretrizes. A questão de cultura, então, a gente começou nessa disciplina falando um pouco, né, de cultura, a gente fez a nossa aula prática sobre cultura mesmo, até para quebrar um pouco esse paradigma do que vem para a gente de cultura. Então, esses dias eu estava avaliando um cardápio daí de Blumenau, aí pertinho de vocês, e aí eles tinham cuca no cardápio. Eu achei super legal, porque é um alimento que é bem tradicional, né? Então, a gente precisa conhecer, sim, a questão de cultura para iniciar o que é um critério para a gente planejar cardápio, né? A questão de educação alimentar e nutricional, gente, isso é bem importante. O cardápio, ele é uma ferramenta de educação alimentar e nutricional. Quando a gente fala de ano, a gente está falando de um processo que ele é progressivo, mas ele é contínuo. O cardápio é a mesma coisa. Então, o cardápio, a criança, o adolescente, a pessoa que está na indústria, o adulto, o idoso, ele está comendo aquilo ali todos os dias. Então, não adianta nada eu, enquanto nutricionista de uma instituição de longa permanência, eu vou lá e falo para o diabético: ai, seu fulaninho, o senhor tem que comer menos açúcar. Aí eu vou lá no cardápio e coloco, sei lá, produtos à base de açúcar. Então, assim, isso também é educação alimentar e nutricional, né? Empoderar mesmo as pessoas, dar autonomia para elas. Quando a gente fala de criança também, é autonomia de escolha. Então, às vezes a gente fica, ai, tem que comer toda a fruta, tem que comer toda a verdura, tem que comer não sei, tem que comer isso. Só que às vezes a criança não quer. E aí, biologicamente falando, seria muito legal se aquela criança comesse todos os dias todas as frutas, todas as verduras que a gente coloca no cardápio. Só que por questões de autonomia, talvez aquela criança esteja aprendendo, talvez não, ela está aprendendo outras coisas e ela não quer. E isso também é educação alimentar e nutricional, né? A gente aprender a trabalhar com várias frentes de realidades, na verdade.
Então, o cardápio, ele vai ser um eixo para a gente trabalhar toda a questão de educação alimentar e nutricional, e não só na escola, porque a gente fala de remete muito à escola, mas na indústria também acontece processo de educação alimentar e nutricional, né? Então, por exemplo, é muito comum a gente ver em indústria, principalmente quando a gente fala de indústria do pessoal mais de chão de fábrica mesmo, assim, existe o hábito muito forte de comer alimentos embutidos, de comer frituras. Se eu, enquanto nutricionista, incluo isso diariamente no meu cardápio, é uma forma de eu estar estimulando. E do contrário, não. Então, se eu consigo achar um equilíbrio, eu consigo oferecer outras preparações, aliado à gastronomia, técnicas de preparo boa, a questões de cultura, eu posso estar oferecendo outras opções. Claro, gente, não dá pra gente também, sei lá, aquela população tá super acostumada a comer linguiça frita, eu coloco um filé de frango grelhado, né? Que não tem nenhuma gordura e ainda eu adiciono uma preparação que é seca, então isso assim, eu olhar para isso é também olhar para o público de vocês, né? O que que esse público está acostumado a comer? O que que esses comensais aqui comem? Ah, eles comem isso. Ah, tá. Considerando as questões culturais, as questões econômicas, que técnicas de gastronomia que eu posso aplicar nesse cardápio, enfim, considerando tudo isso, o que que eu posso fazer para alterar, né? E aí as recomendações nutricionais. Então, eu preciso conhecer quais são as recomendações nutricionais, gente. E aqui eu falo tanto no aspecto qualitativo e quantitativo. Na aula que vem vai ser aspecto quantitativo, desculpa. Mas a gente tem algumas recomendações qualitativas. Na verdade, a gente tem muito mais qualitativa do que quant, né? Quant são números, enfim. Então, a gente tem bastante recomendação que fala, por exemplo, um cardápio de Santa Catarina deve aparecer suíno. Por quê? Porque a gente produz muito, né? A gente exporta muito, bebida láctea também. Enfim, então a gente tem que estar por dentro de quais são essas recomendações. E não somente do que se produz, mas, por exemplo, o CFN, de vez em quando, gera algumas notas de orientações de inclusão ou não de cardápio. Então, teve uma época que era muito discutido, ainda hoje tá muito discutido a inclusão de determinadas bebidas na alimentação escolar no inverno. Por quê, gente? Porque isso é uma pedra no sapato, vamos dizer assim, tá? O que que acontece? Se chega no inverno, as opções de bebidas elas ficam extremamente limitadas. A gente não, né, não que ficam limitadas, mas, por exemplo, as crianças gostam muito de achocolatado. Só que nutricionalmente falando, é inadequado. Economicamente falando, é ótimo. Então, a gente começa a entrar nesses nuances. E aí tem a questão cultural do café, o café com leite, né? E aí começou a aparecer muito café com leite, porque daí tem o aspecto cultural, tem a questão também econômica, obviamente, ele fica até mais barato do que o achocolatado, enfim. E aí o CFN, uma época, foi lá e se posicionou, e ele falou, não, gente, peraí, tem coisas que não dá, e o café, não o café com leite, o café não dá. Então, a gente tem que estar por dentro dessas recomendações e a gente tem que estar sempre pesquisando, porque hoje isso é uma recomendação, talvez amanhã possa ser outra. Tá, gente? Então, aqui eu coloquei somente alguns pontos que são os critérios para eu começar a planejar meu cardápio. Então, eu tenho que pensar nesse círculo aí, né? A gente vai abrindo todo ele, mas a gente vai sempre pensar nesses pontos como critério para eu planejar o cardápio. Então, assim, gente, o que que compõe um cardápio? O que que pode compor um cardápio? Uma entrada, prato principal, guarnição. A guarnição é o que acompanha o prato principal. Então, por exemplo, geralmente, o prato principal é uma proteína de origem animal. Geralmente é uma carne. Por que que eu digo geralmente? Porque isso vem mudando. E eu fico bem feliz com essas mudanças, porque a gente vê as literaturas, não digo antigas, mas até hoje ainda tem, de iniciar o planejamento de cardápio pela carne. Mas aí a gente, enquanto nutricionista, a gente é pego nesse momento, tipo, tá, beleza, eu começo pela carne. Daí eu vejo que o que combina, por exemplo, com a carne é uma batata. Então vamos lá, vamos colocar um filé e aí eu coloco a batata. Se uma pessoa é vegana, a batata, muito provavelmente, se for servida junto, alguma coisa do tipo, ou ela vai ser refogada no molho da carne, enfim. Então a gente começa a pensar nessas questões, assim, até que ponto
Eu, enquanto nutricionista, consigo dar opção para quem não quer comer produtos de origem animal. Então, a guarnição, ela sempre vai acompanhar o prato principal e ela geralmente está associada com acompanhamento que combine, de termos sensoriais, eu estou falando, né? Que combine com uma proteína de origem animal, com alguma carne. Ah, eu achei que era alguém pedindo para entrar. Tá. Geralmente, mas hoje a gente tem bastante literatura que pede para começar o planejamento de cardápio, enfim, pelo que o agricultor tem ou não. E o prato principal, se não tiver carne, não faz mal. Vai ser a proteína principal daquele cardápio. Então, por exemplo, pode ser um grão de bico, pode ser uma lentilha, pode ser um hambúrguer de lentilha, né? Pode ser, não é que não tenha prato principal, existe, ele só não é a base de uma carne, ok? E a guarnição é sempre o que acompanha, então, esse prato principal. O acompanhamento, ele está desassociado desse prato principal. A gente vai fazer com que ele combine pelo planejamento e logística do cardápio como um todo, mas não necessariamente ele vai estar ali junto com a guarnição. Então, por exemplo, um arroz seria um acompanhamento, arroz e feijão, um macarrão, farofa, né? E aí o acompanhamento e a guarnição, muita gente, às vezes a gente confunde. E aí, assim, gente, não tem uma regra muito fixa para isso, porque vai depender do meu cardápio. Às vezes a farofa pode entrar como um acompanhamento, ou dependendo do meu preparo, ela pode entrar como uma guarnição, a batata. Dependendo do cardápio, a batata ela não é guarnição, ela vai entrar como um acompanhamento. Mas o que muda mesmo é isso, é que o que acompanha o prato principal é a guarnição, em resumo, tá? Bebida, sobremesa e café. Então, assim, gente, desde a entrada até o café, tudo é considerado cardápio. Sobremesa é considerada cardápio. Bebida também. Por que eu tô falando isso? Porque muitas coisas, na hora, a gente vai fazendo cardápio, a gente não para pensar o que que dá mão de obra. Os sucos, por exemplo, os sucos, eles dão muita mão de obra. É super difícil e faz parte do cardápio. Eu tenho que planejar também. Então, a gente precisa pensar nisso quando a gente está planejando o cardápio, né? E aí pensar em toda essa logística. Esses componentes do cardápio, eles não são obrigados a ter, e é bem difícil a gente, enquanto nutricionista, planejar um cardápio com todos esses componentes. Muitas vezes a gente acaba planejando o cardápio com o prato principal, que sim, daí nesse caso acaba sendo a carne, e que daí tudo acaba virando meio que acompanhamento, assim. E aí, claro, as saladas, né? Que muitas vezes viram acompanhamento. Daí a gente tem ali uma subdivisão em acompanhamento frio e acompanhamento quente. O acompanhamento frio são as saladas cruas, e o acompanhamento quente são legumes, né? Refogados, enfim. Tá bom? Então, aqui são os componentes os que podem ser um componente do cardápio. Agora, gente, a dimensão para a gente planejar cardápio. Essas dimensões a gente pode ter mais tranquilamente, mas eu coloquei essas 7 aqui, que são as que eu considero primordiais. No começo a gente viu que é mais ou menos ponto inicial para estar planejando o cardápio, e agora é mais ou menos o que a gente divide até para estar avaliando o nosso cardápio. Então tem o nutricional, sensorial, cultural, sanitário, econômico, sustentável e regulamentar. Vou falar um pouquinho de cada uma delas. O nutricional, gente, é relacionado ao biológico. Eu divido o nutricional em duas dimensões, a quali e a quanti, a qualitativa e a quantitativa. Porque a gente consegue fazer uma avaliação, e na aula de avaliação de cardápio eu vou mostrar para vocês, uma avaliação qualitativa de cardápio, e que muitas vezes ela vai ficar até mais efetiva. Na verdade, a gente vai até fazer atividade de qualitativa, vocês vão fazer, né? De qualitativo. Por exemplo, quando eu associo a presença de fruta in natura e salada, é qualitativo, não é quanti. E eu sei que nutricionalmente falando, ela tá melhor do que se eu fosse associar um doce com uma fritura, por exemplo. Então, existe essa subdivisão nutricional ser quali e ser quanti, tá? A questão sensorial, então, assim, eu consigo
é avaliar o meu cardápio em termos sensorial parcialmente. Gente, sempre quando eu falo em cardápio, eu falo em dois momentos. Eu falo até em três momentos: planejamento, execução e avaliação. Nessa etapa de planejamento, eu já vi bastante autor falar assim: ah, a gente vai avaliar sensorialmente o cardápio. Não, a gente vai avaliar parcialmente o cardápio, sensorialmente falando. Por quê? Eu não consigo fazer uma avaliação completa de um cardápio em termos sensoriais, que no planejamento, na execução, eu consigo, com certeza. Por que que eu não consigo, gente? Porque nesse momento de planejamento, eu vou avaliar basicamente as cores. Eu vou pensar na textura da carne, eu vou pensar no arroz ser solto, eu vou pensar na folha ser crocante no meio e não ser murcha, eu vou pensar em tudo isso. Mas eu não vou conseguir de fato analisar isso, tá? Então eu vou pensar na distribuição de cores. E isso é uma etapa bem importante. O que que acontece? Quando eu tenho um cardápio pequeno, quando eu falo ali de uma indústria pequena, que às vezes tem um buffet com 6 cubas, né? Então eu tenho 6 preparações para todo o almoço, é mais difícil, na minha opinião, é mais difícil planejar em termos sensorial, porque o que que acontece, gente? Nesses buffets pequenos de indústria, a gente tem, imagina assim, 6 cubas e geralmente tem fixo arroz e feijão, então tu tem aí 4 cubas para trabalhar a diferença de cor. Se um dia tu coloca frango e tu coloca farofa, tu vai ter que variar nessa cor, pelo menos da farofa, ou colocar um frango com molho, alguma coisa para melhorar a qualidade sensorial. Então é muito difícil planejar em termos sensorial o cardápio quando é um buffet pequeno ou quando é um cardápio com pouca opção de cor, tá? Não estou falando que é fácil planejar cardápio grande de buffet, eu já dei assessoria para bastante restaurante comercial que tinha mais de 20 opções de salada, assim, mas é diferente. É diferente porque é muito difícil tu fazer um buffet com 20 saladas com todas as cores parecidas, né? E aí, geralmente, nesses buffets pequenos, tem fixo também alface e tomate. Então, fica difícil a gente estar trabalhando quando a gente tem menos opção. Mas eu consigo avaliar sensorialmente pelo aspecto de distribuição de cor, tá bom? A questão cultural, então, a questão cultural, ela tem que estar sempre como plano de fundo, porque, na verdade, é algo que eu preciso conhecer de uma população para planejar no meu cardápio. E aí, assim, a gente vai ver também um método de avaliação, que é o Ikekozan. Eu gosto bastante desse método e ele fala sobre isso, assim, sobre a questão de cultura, né? Então, às vezes a gente olha o cardápio e a gente fala, nossa, que absurdo a quantidade de coisa que tem aqui. Mas no cardápio, nem sempre eu consigo deixar claro como que é a técnica de preparo. E às vezes para aquela população aquilo é importante. Claro, foi o que eu falei antes, não vai colocar sobremesa doce todos os dias, fritura todos os dias, né? Mas é algo que eu preciso avaliar, é uma dimensão que é importante a gente ter durante o planejamento. E aí, gente, é importante a gente pensar nessa lógica de cultura, de combinação também. Então, aqui em Floripa, e eu tenho certeza que é em Balneário também, mesmo os municípios próximos, muda bastante a questão de cultura. Então, se eu vou para São José, é uma cultura, se eu vou para Santo Amaro, que é do lado, é uma outra cultura bem forte, tem uma colonização alemã. Lá em Santo Amaro eles produzem milho, então é tudo muito à base de milho, eles gostam bastante. Quando eu vou para Floripa, para o norte da ilha, já é uma outra realidade. Então, assim, esse cardápio ele tem que ser distribuído. Quando a gente trabalhava em Florianópolis, quando eu trabalhava em Florianópolis, eu lembro que essa era uma demanda que a gente tinha e era algo bem difícil, porque Floripa é muito grande. A gente tem a parte continental e tem a parte da ilha. E são duas áreas bem diferentes. Dentro da ilha tem o sul, o norte, que também são bem diferentes uma da outra. E para a gente que é nutri, é bem difícil planejar esse cardápio considerando o aspecto cultural. Então é algo que a gente tem que estar a todo momento pensando, sabe? E aí a gente tem que lutar mesmo que tenha bastante nutricionista atuando, porque né, uma nutricionista para dar conta de tudo isso realmente não dá. Só o planejar o cardápio a gente já demora muito tempo. Isso sem contar que tem outras N coisas para a gente estar fazendo. A questão sanitária, gente.
Vamos pensar um pouco isso na etapa de planejamento de cardápio. No começo é meio abstrato e é bem difícil a gente pensar no aspecto sanitário quando a gente planeja o cardápio. Mas é importante a gente pensar e executar e colocar isso para execução. Então, assim, lembra lá com a professora Renata que vocês viram que quanto mais uma pessoa manipula o alimento, quanto mais pessoas manipulam o alimento, maior é o risco de algum tipo de contaminação. Tem alguém querendo entrar ou é o chat? Não. Tá. Oi, prof. Oi. Não, é que eu tô adicionando aqui. Ah, tá. Pode deixar. Tá bom, obrigada. Fica tranquilo. Vamos pensar no aspecto sanitário, gente. Quando eu estou planejando o cardápio, é importante a gente pensar nessa questão sanitária. Como que eu penso nisso? Pensa assim, quanto mais pessoas manipulam o alimento, maior o risco de ter qualquer tipo de contaminação. Vamos lá, um alimento que eu particularmente gosto bastante de ter no cardápio, porque ele é bem aceito, aqui pelo menos ele é cultural, é a panqueca. A panqueca é algo que eu acho extremamente sensacional. Mas a panqueca, do ponto de vista de mão de obra, ela é super difícil de fazer. Imaginem vocês com uma escola, não vou nem colocar a escola, vou colocar uma instituição de longa permanência com 30 idosos, que não é muito, é pouco. 30 idosos são poucos idosos, tá? Aí eles têm 30 ali. A gente tem que colocar no mínimo, 30 panquecas por idoso. Isso, né, sendo bem otimista, porque dependendo da frigideira, enfim, eu tenho. Não vou nem dizer que tem panquequeira, né? Então eu vou ter que fazer essa panqueca, a massa, o recheio, vou ter que rechear, vou ter que preparar, porque eu entrego ela pronta. Então, olha só as etapas que eu tenho e eu tô só na panqueca. Muito provavelmente nesse dia eu vou ter arroz, feijão, salada e uma opção de carne, porque nem sempre panqueca a gente pode servir como uma opção de carne. Ela entraria como um acompanhamento no meu cardápio, um acompanhamento quente. Então, isso é uma coisa para a gente pensar, tá? Quanto eu vou manipular esse alimento? Mesma coisa, ideia de contaminação cruzada é importante a gente aplicar. Então, ai, professora, a gente, numa instituição de longa permanência, a gente colocou, sei lá, domingo, cardápio de domingo. E eu, Rafaela Mafra, defendo a ideia de cardápios, e principalmente de instituição de longa permanência, terem cardápio de domingo mesmo. O que é o cardápio de domingo para mim? É a maionese, sim, é farofa, é um frango assado, né? Enfim, principalmente, eu não sei como vai ser a nossa geração, eu vejo que a nossa geração é uma geração mais saúde, né? A gente está mais nesse ritmo. Quando a gente ficar na terceira idade, eu não sei como serão nossas casas de longa permanência, nossas instituições de longa permanência. Não sei se a gente vai servir tapioca e vai comer sei lá o que na janta, mas de qualquer forma, gente, hoje a realidade é essa, né? E aí, beleza, eu até posso colocar um cardápio mais básico, um arrozinho e tudo mais, mas é importante eu defender essa ideia. Mas quando eu tô planejando o cardápio, eu preciso pensar assim, tá, que maionese eu vou colocar? Porque, né, colocar com ovo cru a gente não pode. Beleza? Em que momento ela vai assar vai cozinhar essa bolo salgado de carne tradicional aqui na região? Sim. Aí na região de Balneário, gente, eu nem sabia que era hábito. Eu tava um dia eu e a professora, eu nem lembro, acho que era Pri. E aí a gente foi comer. O que que era? Ah, era torrada de frango. Daí o cara assim pra gente, vocês querem torrada de frango? Daí eu fiquei pensando muito sobre o que que era uma torrada de frango. E aí era um pão com frango. Aqui em Floripa a gente chama isso de sanduíche. Eu nem sabia que aí chamava de torrada de frango. Então, assim, isso é outra coisa para pensar no planejamento do cardápio na hora de escrever mesmo um cardápio, tá? Mas a questão sanitária, gente, salpicão, por exemplo, eu tenho que ter o frango cozido e eu tenho que ter os outros ingredientes do salpicão. Então, em algum momento, eu vou ter que dimensionar isso. Então, eu tenho mão de obra, eu tenho utensílio, tempo de fogão, eu tenho boca suficiente. Então, tudo isso eu preciso pensar, porque assim, ó, de uma maneira geral, quando a gente coloca no cardápio, as cozinheiras vão fazer de tudo para fazer tudo aquilo ali. Só que se eu me empolgo mesmo a palavra ali, começo a colocar tudo e não penso nesse dimensionamento, eu posso assumir o risco.
tá? E aí a gente tem que pensar, tá, beleza, várias coisas a gente pode, tipo, uma salada, a gente pode tranquilamente colocar na geladeira, deixar ali bonitinho e tá tudo certo. Mas a gente tem que pensar nessas preparações que são, na minha opinião, uma mão de obra um pouco mais complicada, tá bom? Então, a questão econômica, gente, já trabalhei bastante em restaurante, assim, indústria, e eu lembro que tinha um dos locais que eu trabalhei, eles tinham uma planilha de, como é que era o nome? Era de avaliação econômica, alguma coisa assim. Avaliação de custo, era alguma coisa assim. E aí a gente tinha que ficar colocando o custo de cada ingrediente e não importava, no dia não podia passar de X reais por pessoa, né, per capita. E aí eu ficava pensando, gente, eu achava aquilo assim uma coisa muito louca, porque se um dia fica mais barato e outro fica mais caro, eu entendo que a gente está numa média, que tá tudo bem. E aí a gente começava a discutir sobre isso, assim, até que isso foi se alterando. Mas é um ponto que pra gente, pra gente na nutrição é bem difícil, porque às vezes a gente quer colocar, né, uns alimentos que nem sempre são mais baratos, ou a gente quer colocar alguma coisa diferente. Então a gente precisa estar pensando nisso. E o econômico aí, na minha opinião, ele sempre tem duas vertentes, o econômico, tá? Eu acho que a gente tem que defender isso. É o econômico do ponto de vista custo mesmo financeiro, e também o cardápio enquanto provedor, assim, enquanto uma possibilidade de promover os produtos oriundos da agricultura familiar. Eu considero isso um eixo muito importante, gente, no planejamento de cardápio, tá? Sustentável. Gente, quando que um cardápio ele é sustentável? É bem difícil isso, porque muita gente, quando eu pergunto o que é sustentabilidade, muita gente me fala, é não jogar comida fora. É também não jogar comida fora. Mas ele vai além disso. Então, assim, eu incentivar o produto de alimento orgânico. A gente tem aí em Balneário. Travou, Camila? Ai, gente, que pena. Vocês já foram no restaurante, é um bistrô que tem aí em Balneário do Dudu? É bistrô do Dudu o nome? Acho que é, alguma coisa assim. Ele, gente, tem uma lojinha. Nossa, assim, eu acho ele muito sensacional. Acho que o que ele faz. O que que ele faz, para quem não sabe? Ele pega os pequenos agricultores da região e aí ele fala: o que que tu pode produzir? Ah, sei lá, posso produzir cenoura. Daí ele começa o planejamento de cardápio dele a partir disso. Ou então ele fala: eu preciso de cenoura. E aí o cara fala: eu não consigo mais produzir porque não estava saindo. Mas aí o cara fala: mas eu tenho terreno para isso, tipo, eu consigo produzir. Aí ele: não, então tá, então tu produz que eu compro de ti. E era isso. Então, eu acho muito legal, porque isso é um aspecto econômico, né? E também sustentável. E eu acho essas lógicas, assim, bem interessantes para a gente estar pensando, porque não é algo que para a gente fica diretamente claro. Então, isso é um ponto, né? A sustentabilidade ela parte aqui da aquisição de alimentos, então eu pensar na minha aquisição de alimentos de produtos locais. Quando eu falo local, aqui em Floripa, por exemplo, em Floripa mesmo, não tem tanto produtor, né? Mas a gente tem de municípios que são próximos. Então, produtor local, orgânico, da sociobiodiversidade, são pontos para aquisição. Para além disso, eu preciso pensar também, professora, eu estou começando agora, eu não consigo comprar, sei lá, do agricultor, porque, enfim, N motivos. Mas então, gente, vamos pensar na questão do descarte desse alimento. Então, por exemplo, brócolis. Brócolis, às vezes a gente compra, vem aquela bandeja de isopor, daí ele vem envolto em muito plástico filme. Assim acontece com salsinha, assim acontece com cebolinha. Então, nessa etapa de sustentabilidade, o que que eu posso deixar de comprar, ou pelo menos comprar com menos plástico para que eu use menos resíduo, né? Dentro da sustentabilidade, ainda outro ponto que tem na etapa de planejamento de cardápio.
é a distribuição dessas preparações. Então, por exemplo, o brócolis. Quando eu fiz técnico em cozinha, eu fiquei assustada como eles desprezam talos de alimento. Assim, gente, isso é muito comum na gastronomia. Eu já sabia que eles desprezavam, eu tive certeza quando eu fiz o técnico. É, sei lá, talo de tudo meio que é uma coisa que vai para a cozinha às vezes e fica ali, enfim. Então é importante a gente pensar o que que a gente vai fazer. Ah, beleza, eu vou colocar uma salada de florete de brócolis, porque indiscutivelmente, pelo aspecto sensorial, vai ficar mais bonita? Vai. Mas o que que eu vou fazer com o talo? Ah, não, a gente já vai fazer uma sopa, a gente vai servir uma sopa de brócolis, a gente vai incluir o talo como entrada, ou a gente vai ralar o talo, vai colocar como vai branquear e vai colocar como um verde. Então, isso também é sustentabilidade, o pensar no destino correto desse alimento, né? Outra questão que está ligada com o aspecto sustentável é o avaliar a questão cultural. Então, a questão cultural e a sustentabilidade, elas estão sempre andando juntas. Por quê? Quando eu faço o cardápio culturalmente aceito, eu tenho menos resíduo, já, né, menos coisas que, menos alimento que vai fora. Então, é importante a gente pensar nisso, nessa distribuição aí que a gente vai ter para o cardápio, o que que é aceito, o que que não é. Tem coisa, gente, que infelizmente não. Ai, nossa, que com criança é muito comum, assim, criança e idoso. Os alimentos da estação, boa, Jaque. A sazonalidade. A questão de gostar, né? De conseguir comer um alimento é bem importante, porque não vai fora. E eles estão andando sempre junto. A questão de ser sazonal é bem importante. Então, tudo isso está relacionado com o aspecto sustentável. E, claro, depois o destino desse meu lixo. Então, realizar composteira, incentivar o consumo racional mesmo, né? Então, não consumir de maneira exagerada. Até educação alimentar e nutricional de indústria mesmo. Às vezes as pessoas trabalham, eu já vi muita gente trabalhando com o que coloca no seu prato, sabe? Para não deixar sobrar. Então, o RU da UFSC que trabalha muito essa questão de não desperdiçar, para não ir fora. Então, esse aspecto da dimensão sustentável eu coloquei na etapa de planejamento, mas entendam que ela vai do planejamento até o final, até a avaliação, tá? E a regulamentar? Gente, a regulamentar a gente vai ver nessa disciplina, até na aula que vem, quando a gente for discutir os aspectos qualitativos, a gente vai conversar sobre isso. A regulamentar é algo que a gente vai ter que estar sempre identificando e estudando, assim, porque vai mudando. Mas, por exemplo, a gente tem hoje a do PAT, que é para a indústria, daí a gente tem os estatutos dos idosos, enfim. E aí a gente tem também a da alimentação escolar. Hoje, o maior programa de alimentação é da alimentação escolar. Então, é o que a gente acaba tendo mais atos normativos para estar seguindo. E é bem importante a gente estar com isso bem claro. A gente tem que sair dessa disciplina com isso bem claro. Por exemplo, é direito dos pais de uma comunidade escolar terem acesso ao cardápio com cálculo de macro e micronutrientes. Ah, professora, mas, nossa, eles nem entendem nada. Tudo bem que eles não entendam, mas a gente tem a opção de fazer educação alimentar e nutricional também com esse pai, para que ele então entenda. E a gente também, e se eles entenderem, eles têm que estar ali, né? O cardápio é para a comunidade escolar. Então, eu vejo muita nutricionista que às vezes demora para entregar cardápio, que fica, ah, eu não vou entregar. Gente, cardápio não é documento para nutricionista sentar em cima, cardápio é para ser mandado para a comunidade. Claro, não vai ficar colocando o teu cardápio, né, no poste para todo mundo ver, mas para aquela comunidade ela tem que estar de fácil acesso. Então, até recursos tecnológicos, mandar para o WhatsApp, e-mail, enfim, é bem importante. Então, cada dimensão dessa, ela é importante para a gente planejar e para a gente avaliar nosso cardápio. Vocês entenderam essas dimensões? Ah, tá, Jaque, desculpa, mas eu já voltei para cá. É comum as composteiras na escola. Gente, assim, ó, a gente tinha um projeto em 2000 e... Deixa eu ver, a gente está em 2020? Acho que 2017, um projeto federal
que incentivava hortas na escola, e aí, por consequência, tinham as composteiras. Daí era muito comum a gente ver já aqui nas escolas horta e composteira, sabe? Era muito legal. Depois disso, esses projetos eles foram acabando recurso e tudo mais, e hoje eu não sei como tá, mas é algo que a gente sempre deve estar incentivando, né? Eu tenho até um livro de como fazer composteira, eu posso levar para vocês quando a gente voltar para a gente estar vendo, porque é algo que a gente não aprende na nossa prática, é algo que a gente não aprende, porque não tem mesmo, né? Não dá para a gente estar avaliando isso, estudando isso, mas é algo importante para a gente estar orientando e às vezes até fazendo parceria. Tá. Eu queria perguntar para vocês se vocês entenderam as dimensões do. Deixa eu só interromper agora para voltar. Entenderam as dimensões que compreende ali para o planejamento de cardápio? Tá, beleza, ótimo. Ai, que bom. Tá, eu vou voltar pro compartilhamento aqui de tela. Tá, tô voltando para compartilhar a tela com vocês. Gente, passo para elaboração de cardápio. Aqui são passos que eu coloquei para vocês, que na verdade não é um conselho, assim, é uma orientação que eu dou, que é como eu, tipo, hoje planejo os meus cardápios. Não é obrigada a fazer dessa forma, vocês vão achar os passos de vocês, mas eu coloquei porque se tivessem me falado disso antes, durante a minha graduação, teria me economizado muito tempo da minha vida. E aí eu gosto, tipo, sempre gosto de compartilhar a minha prática com vocês sabem disso. Então, a primeira coisa que eu faço é conhecer a população. Então, eu vou falar para vocês, hoje eu trabalho, vocês sabem, com bastante com alimentação escolar, e hoje eu trabalho com alimentação escolar particular. Até então não era algo que era muito comum na minha rotina, e hoje é. Então, a primeira coisa que eu pergunto é como que são as crianças, em vários sentidos, assim, questão cultural, e aí eu pergunto isso para pais, para professores, enfim, para quem eu tiver a oportunidade de perguntar. Essa conversa, gente, ela é bem importante, porque é a partir daí que eu vou conseguir avaliar uma série de questões. Uma série de questões, por exemplo, as crianças aqui gostam, sei lá, de creme de milho, as crianças aqui gostam de feijão, as crianças gostam disso, não gostam daquilo. Então, isso é bem importante. E nesse momento de conhecer a população, foi quando, nesse ano, eu me deparei com algo que eu sempre estudei, que não deveria fazer, e que eu vim comecei a refletir, assim. Nessa pergunta que eu fiz para uma diretora, mentira, eu não perguntei isso para ela. Ela me ligou e ela falou assim: Ah, Rafa, manda sopa de feijão no cardápio, porque as crianças estão sentindo falta. E eu falei: Não, tá, beleza, eu mando quando ficar inverno, né? Sopa de feijão combina com inverno, sopa combina com inverno. E daí ela assim: Não, as crianças estão pedindo. E aí, quando eu fui na escola, as crianças realmente pediram sopa de feijão e era fevereiro ainda. Um pouco antes do carnaval, assim, gente, estava muito calor. E eu lembro que eu incluí, porque, enfim, foi um pedido das crianças, e eu lembro que elas comeram assim, ó, super bem. Então, conhecer a população é algo que eu digo para vocês que é primordial. Conheçam mesmo o que que eles comem, o que que eles gostam de comer. Depois eu escolho os alimentos. O que que é escolher o alimento que eu digo? É saber o que que os agricultores aqui produzem. Então, o que que eu faço? Geralmente eu mando mensagem para o Rodrigo, que é o agricultor familiar da cooperativa que eu compro, e aí eu falo: Rodrigo, o que que tu tem? Daí, só um pouco mais baixo que eu tô dando aula online. Desculpa, gente. E aí eu falo pro Rodrigo: Rodrigo, o que que tu tem? Daí ele começa a falar. Eu até algumas semanas atrás, eu ri sozinha, assim, falando com ele, porque eu lembrei da nossa aula que a gente estava falando sobre cultura, e eu não lembro qual foi a aluna que falou do araçá. E aí ele falou: Ai, Rafa, eu tinha araçá, porque eu tinha pedido para ele araçá para incluir no cardápio, né? E ele falou: o araçá que a gente tem, tipo, os bichinhos comeram, não vai dar para comprar a quantidade toda e tudo mais. Então eu sempre faço esse movimento. Primeiro eu pergunto para ele, e aí depois
eu coloco na minha lista para então planejar. Aí depois eu conheço, né, eu identifico, no meu caso, a estrutura física, então é bem importante. Gente, se eu tenho 5 bocas de fogão, eu não vou ficar colocando 10 preparações no meu cardápio, tá? Se eu tenho um forno, eu não vou colocar legumes assados no mesmo dia que eu vou colocar alguma carne assada. Então é isso que é conhecer a estrutura física. E aí eu até aconselho a vocês, no começo, de colocar mesmo assim do lado. Tenho tanto. Gente, já me faltou na minha prática, assim, ó, de começo mesmo, quando eu estava dando assessoria, enfim, até de não ter panela suficiente para trabalhar. Então, até de pensar na quantidade de panela, a gente tem que estar avaliando, tá? A estrutura física, tanto de utensílios, móveis, enfim. E aí depois eu vou para a combinação de alimento. Então, eu hoje gosto de trabalhar com um molde de cardápio. Então, eu coloco por grupo de alimento. Então, todos os dias a gente vai ter no mínimo uma opção de leguminosas, de cereais. Aí eu geralmente deixo um acompanhamento livre, assim, né? Que daí entra no que as crianças acabam mais gostando. E aí eu vou depois combinando isso. E aí depois, por último, é que eu defino técnica de preparo e as preparações. Porque daí eu gosto de combinar. Então, se eu tenho uma preparação assada, até para não ficar seca, eu não vou colocar o meu acompanhamento assado também. Eu vou colocar alguma coisa com algum molho, enfim. Então, hoje é essa lógica que eu sigo para elaboração de cardápio na perspectiva qualitativa. Semana que vem eu vou falar para vocês como que é o quanti. Mas isso que eu boto para vocês aqui é mais uma orientaçãozinha, assim, que é algo, porque às vezes a gente fica, meu Deus, como começa? E muitas vezes a gente começa lá pela preparação. Aí eu vou bem feliz na preparação, e aí depois eu vejo que, putz, na verdade eles nem gostavam, né? Nem vai ter isso para servir, ou eu não vou ter estrutura física para fazer, ou as crianças não vão estar consumindo, enfim. Então é essa lógica que eu sigo, mas assim, não é nada, é a minha prática e é como eu gosto de estar trabalhando. Então vamos lá. O que a gente precisa fazer para definir a necessidade nutricional? Quando a gente fala dessas 3 linhas de cima aqui do slide, da escola, da casa de longa permanência e do PAT, a gente tem as leis, que eu vou mostrar para vocês semana que vem. Tá, então, a gente tem que seguir aquela normativa ali. Restaurante, gente, restaurante eu não tenho necessidade nutricional, eu não tenho que fechar uma dieta com base em não sei quantas mil calorias. Restaurante comercial é aquilo ali, é o que aquele restaurante se propõe a estar oferecendo. Claro, dependendo da população que vai até aquele restaurante, vocês vão ter algo mais específico. Mas não é algo que é determinante, nem nada do tipo. A gente tem aí N situações e N opções diferentes, e aí a gente não precisa ficar calculando, a gente não precisa ficar fechando adequação, porque é uma população geral que vai ali. Essas recomendações, elas vão quando a gente tem uma clientela que a gente chama de clientela fixa, que é quando a gente chama de unidade de alimentação e nutrição. O que pode definir a minha necessidade nutricional também? É a presença de alergia, se eu tenho alguém com alergia. E aí, gente, eu já digo para vocês que se tem alguém com alergia em qualquer uma das instituições, escola, instituição de longa permanência, indústria, enfim, eu preciso atender, tá? Eu preciso atender e eu preciso planejar cardápio diferenciado. Não é fazer dieta, é cardápio diferenciado. Tá? Então não confundam fazer dieta com isso. O que é fazer o cardápio? Tu pega o teu cardápio geral que tu fez e aí tu vai adaptando. Vocês estão lá numa, sei lá, numa casa de longa permanência e chegou um idoso com alergia, sei lá, sei lá, celíaco. Daí vocês vão ter que pegar o cardápio geral de vocês e pensar. Aí vocês vão começar a refletir em uma série de questões. Putz, mas vai ter a contaminação. O que a gente faz quando tem contaminação? Ah, não vai dar, a gente vai mudar tudo, a gente altera tudo, a gente vai ser sem glúten para todo mundo. Enfim, a gente tem que atender essa demanda, tá? E aí ele tem que ter ele tem que saber o que cardápio que é para ele.
Isso é bem importante. E a gente tem que avaliar a faixa etária. Então, assim, gente, em escola, eu tenho várias faixas etárias. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele atende crianças. A gente tem diretrizes de crianças, não, de educação de jovens e adultos que vai até 60 anos. Então, pensa, a gente tem ali de meses até 60 anos. Então, é um mundo de cardápios diferentes que a gente vai ter quando a gente trabalha na alimentação escolar, tá? E aí eu preciso ter cardápio por faixa etária. Eu preciso ter o cardápio para educação infantil para os bebês. Eu preciso ter o cardápio para a escola do ensino médio, do ensino fundamental. Dentro do ensino fundamental eu tenho fundamental 1, eu tenho fundamental 2. Eu preciso ter isso tudo dividido, tá? Então isso vai interferir bastante na minha distribuição do meu cardápio e também na necessidade nutricional que eu vou colocar para esses estudantes. Outra coisa importante é o tempo de permanência. Gente, o tempo de permanência, ele vai variar e o meu cardápio tem que variar de acordo com o tempo de permanência. Então, se eu falo em instituição de longa permanência, a minha responsabilidade dá 100% da necessidade nutricional desse idoso que está ali. Se eu falo de uma escola, a minha referência enquanto nutricionista de 100% vai ser de acordo com o tempo de permanência que aquele aluno está ali. Então, por exemplo, se o aluno está o dia inteiro, eu tenho que atingir 70% da necessidade nutricional dele com o meu cardápio. Esse vai ser o meu valor de referência e vai ser o meu 100%. Eu vou falar melhor sobre isso semana que vem com vocês, tá? Mas eu preciso saber quantos alunos estão e o tempo que eles estão ali, isso é bem importante. Caso longa permanência, não. E o PAT, gente, o PAT, ele traz a distribuição de macro e micro ali, tudo junto. Aí muito aluno me pergunta, ai, professor, eu não sei se eu vou planejar o cardápio para essa indústria com 2 refeições, com uma, enfim. Gente, isso é tudo muito definido pela gestão mesmo da indústria. Eu defendo que funcionários de indústria que começam a trabalhar 4h20 da manhã merecem ganhar um café da manhã e um almoço, no mínimo, porque eu entendo que uma pessoa que começou a trabalhar 4h20 da manhã, que geralmente é o que acontece, que começou a trabalhar 4h20 da manhã, eu entendo que essa pessoa vai chegar às 7 horas da manhã, ela já vai estar com muita fome. E aí, no geral, as pessoas que começam a trabalhar às 4 e pouquinho da manhã, ali 5 horas, elas não têm tempo para tomar café da manhã e nem sempre têm fome, porque é uma outra rotina, né, gente, do que a gente que começa ali às 8, às 9, enfim. Então, e aí o Pat fala, né, de ter esse aporte e tudo mais, só que daí é muito nutricional mesmo. Então, eu consigo fechar um cardápio só de almoço com o que o Pat pede, consigo. Mas vamos pensar nesse aspecto qualitativo, na qualidade de vida desse funcionário. Será que vai valer a pena eu dar só o almoço para ele, né? Poxa, a pessoa está trabalhando desde as 4 e pouco da manhã, 5 horas. Então, para a gente pensar um pouco nessa distribuição, né? E eu também preciso saber o número de refeições. Aqui não é o número de pessoas que comem, é o número de refeições, né? 2, 3, 4. Semestre passado, eu pedi para os alunos fazerem o trabalho, e aí tiveram alunos que colocaram 7 refeições, era o estudo de caso, e tiveram alunos que colocaram 7 refeições para a escola. O que eu sempre peço para vocês, gente? Pensem que ninguém vai para a escola, não é que ninguém vai para a escola para isso, mas é que a escola ela precisa funcionar, ter um sistema que a criança tenha aula de educação física, tenha o momento do parque, tenha o momento de brincar, né? Quando for maior, ter as disciplinas. Então, colocar 7 refeições em um cardápio significa uma logística muito grande, tanto para a educação infantil quanto para o fundamental. Então, essa distribuição do número de refeições, ela tem que estar sempre alinhada com o que se espera daquela unidade de alimentação e nutrição. Então, uma instituição de longa permanência. Não dá para ficar colocando uma janta 9 horas da noite ou uma ceia 9 horas da noite. 9 horas da noite geralmente é um horário que as enfermeiras já passaram, já evoluíram um prontuário,
Os cuidadores já passaram, já fizeram troca de fralda, já está todo mundo de banho tomado e praticamente dormindo. Então, eu posso pensar em uma ceia para quem está acordado, para os idosos que estão, porventura, acordados, mas não dá para eu ficar colocando, né? Então, muitas vezes o almoço vai ser 11 horas, 11 e pouquinho, a janta vai ser, sei lá, 5, 6 horas. Isso foge da nossa realidade. Então, sempre pensem nisso quando vocês iniciarem o planejamento de cardápio de vocês. O que que dessa unidade pode estar recebendo? É igual indústria. Do café da manhã, eu trabalhei em uma indústria que trabalhei como Nutri, né? Em uma indústria que eles começavam às 4, era 4h15 que eles, era 4h18, era um horário bem quebrado, assim. E aí, só que as cozinheiras, elas entravam às 7 da manhã, só que às 7 da manhã eles já estavam com muita fome. Aí eu lembro que a gente trocou o horário da nossa cozinheira para que eles pudessem comer, então, às 7 horas da manhã. E inicialmente o gestor queria que a gente servisse só almoço, daí a gente conversou e eles alteraram para ter pelo menos 2 refeições, porque, né, até pelo horário que eles entravam, enfim. Então, esse número de refeições, ele vai definir, mas é uma conversa, gente, entre o nutricionista e o gestor. Então, a gente vai dando a nossa opinião, né? Vai falando e aí a gente vai alinhando essas duas expectativas, tá? Isso é bem importante. Mas não é algo que é imposto e que tem em uma normativa específica. Na normativa do FNDE, do PNAE, fala em número de distribuição, mas não fala em horário, tá? Ficaram com alguma dúvida daqui da necessidade nutricional? Não? Beleza. Eu vou continuar aqui então. Gente, agora como que eu escolho o alimento, né? Que critérios que eu preciso ter para estar fazendo a minha escolha alimentar? Então, a primeira coisa que eu coloquei ali é a variedade. Quando vocês começarem a estudar, vocês vão ver que muito local fala de variedade, 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 variedade. E, e realmente, a variedade ela é bem importante. Mas dependendo do meu cardápio e da minha realidade, a variedade vai ser um ponto que eu vou colocar lá para baixo. Então, o que que eu quero dizer com isso? Trabalhar com idoso é assim, trabalhar com variedade com o público idoso é bem difícil, porque no geral eles não aceitam. Então, eles querem realmente comer a comidinha, aquela comidinha ali naquele dia, naquele horário. Se tu coloca um arroz com, às vezes, com legumes, ele não quer, ele tá bem ok com o arroz branco dele. Então, né, às vezes a gente tem que pensar um pouco nisso, assim. Mas é bem interessante a gente pensar em oferecer opções diversas de alimentos de uma maneira geral. A questão da qualidade, então a qualidade aqui é tanto nutricional, sensorial, a qualidade do alimento propriamente dito, né? Tem muita gente que fala que o alimento orgânico ele é mais feio e tem umas falas assim. E eu fico bem reflexiva sobre isso, porque eu não acho que o alimento orgânico seja feio ou qualquer outra coisa do tipo. Ele só é diferente. Ele às vezes não apresenta um padrão, então eu sempre brinco, assim, que para mim o supermercado Angelone, ele é algo muito louco. Porque as frutas, se tu olha assim de longe, quase parece que elas são de plástico, porque elas são milimetricamente quase do mesmo tamanho. E para mim isso é algo muito assustador. Então, eu gosto dessa coisa diferente e para mim isso é qualidade inclusive sensorial, né? De tu tá olhando uma fruta ali e tá tudo bem se uma tá maior e outra tá menor, porque, né, vida que segue. Acho que a gente tem que trabalhar esse movimento também, a gente tem que estar refletindo sobre ele, né? Um princípio para a escolha de alimento é a cadeia curta, gente. O que que é a cadeia curta? É o quilômetro zero que algumas pessoas falam. Então, assim, o kiwi é um alimento que eu sempre dou exemplo. Eu adoro kiwi, eu não sou contra as pessoas comerem kiwi, mas é um alimento que eu vejo que quando tu coloca no cardápio, tipo, ai, nossa, que bom, tem, beleza. Mas a gente nem produz aqui, sabe? É algo que vem muito longe, assim. Então, da perspectiva de variedade, ok. Mas quando eu vou para o mesmo critério, que é de escolha de alimento, na dimensão de cadeia curta, já não tá tão ok assim. Então, o que que eu tenho próximo de mim, né?
que é o quilômetro zero ali que a gente fala que eu posso estar comprando. A questão dos alimentos orgânicos também, da Sócio Bio, são importantes eu conhecer, saber o que que tem. O orgânico, gente, a gente tem que refletir também sobre eles. Quando é orgânico também, que o orgânico virou agora até um marketing, né? Então a pessoa vai lá, coloca aquele selo orgânico, não tô falando que não é orgânico, até acho que realmente é orgânico. Mas daí coloca e enche um monte de plástico. Daí, até que ponto também está valendo, né, na perspectiva de sustentabilidade isso? Então, pensar nisso. Comprar o alimento local, escolher o alimento local, o preço. Então, assim, eu sempre bato muito na tecla do orgânico, da biodiversidade, do local, de cadeia curta, mas infelizmente a gente tem aí grandes redes de produtores mesmo de alimento, né? Agrotech, Agropop, Agro tudo. E esses caras eles conseguem colocar um preço extremamente competitivo. E o pequeno agricultor aqui do teu lado ele não vai conseguir chegar. Então é uma disputa que eu digo desleal. Tem coisas que eu não consigo comparar. Né? Não dá para comparar, é quanto custa e quanto vale. Beleza, o custo de um alimento, de um tomate, do Agrotech, Agropop, Agro tudo, talvez ele seja realmente mais barato. Muito legal essas dicas, eu sei que funciona bem desse jeito na prática. Isso, Inaê, tá. Isso, Inaê. Cadeia curta seria pela distância curta mesmo. O preço, então, gente, o preço é algo que é difícil realmente a gente estar competindo com os grandes produtores. Mas aí o quanto custa e o quanto vale. Então, assim, o quanto eu consigo dispor. E aí tá pensando nessa realidade, né? Nessa nova realidade que se instaura. Então, embalagem também. Embalagem foi o que eu falei ali do exemplo do brócolis, né? Pensem nisso, assim, quando vocês forem comprar alimentos para quando vocês começarem a trabalhar, e até na perspectiva de clínica, assim, quando eu oriento os estágios de saúde pública, aqui em Floripa eu oriento estágio de saúde pública. Quando eu oriento os estágios de saúde pública, eu sempre falo para os alunos pensarem nisso. Depois, eu sempre falo para os alunos pensarem nisso. E de estar falando isso para o paciente mesmo, olha, se você for comprar a salsinha, a cebolinha, quanto que vai? Ali que a Jaque perguntou da composteira, aqui em Floripa Floripa não, daí já é São José. Tem um movimento bem legal de algumas unidades de saúde de deixar o espaço da unidade de saúde para criar a horta comunitária. E aí, claro, não vai servir, né, alface para toda a comunidade, mas pelo menos para algumas pessoas, salsinha, cebolinha dá bastante, sabe? Esses temperinhos assim, então é legal a gente pensar nisso também, quando vocês forem para estágio, é um projeto que vale a pena abraçar, é uma causa que vale a pena a gente pelo menos tentar, né, implantar. A questão de validade do alimento, né, gente, então é bem importante. A especificidade, então, assim, pera, por exemplo. Eu tenho um monte de tipo de pera. Qual pera que eu quero para esse cardápio? Instituição de longa permanência, não dá para eu colocar qualquer tipo de pera, né? A mesma coisa a maçã. Então, eu tenho que saber que tipo de fruta, de legumes, que tipo de alimento no geral mesmo eu quero para conseguir oferecer para meus comensais. E a organização do estoque e o que eu tenho no meu estoque também. Então, assim, gente, o estoque, no meu ver, ele também está alinhado com a questão sustentável. Porque não adianta eu também ficar comprando e aí eu não ter organização do que eu tenho no estoque. E aí eu jogo fora, e aí eu não tenho a regra PVPS ou APP, né? Enfim, eu não tenho nada organizado e aí eu acabo jogando tudo fora. Então a gente precisa pensar nisso, tá? Como que eu defino técnica de preparo? Então vamos lá. O primeiro ponto da técnica de preparo é pensar na qualidade nutricional do meu produto. Então, se eu coloco fritura, por exemplo, em indústria é algo bem difícil tirar a fritura, gente, porque é o pessoal que já está trabalhando ali, já tem o hábito, enfim.
Mas eu posso distribuir, então, essa fritura, né? Eu coloco para 2 vezes na semana, ou eu começo com 3, depois eu vou tentando diminuir, eu vou oferecendo outras técnicas. Então, é a qualidade nutricional. E aí eu sempre penso assim, tá, beleza, eu não consegui tirar a fritura nesse momento, tá tudo bem, porque ninguém é obrigada, mas eu associo outras técnicas de preparo nesse meu cardápio. Daí eu avalio o meu alimento. Então, nesse alimento aqui não dá para fazer uma técnica diferente. Sei lá, por exemplo, eu não vou fazer o filé ali que eu dei o exemplo que fica seco. O filé de frango, gente, para quem come é ótimo, grelhado, perfeito. Mas para quem está acostumado a comer uma linguiça, talvez não. Então eu vou avaliar esse meu alimento e vou ver se a minha técnica de preparo cabe nesse alimento, tá? Eu avalio a combinação, então, e aí quando eu falo combinação, é a combinação com os outros itens do cardápio, né? Daí eu avalio a combinação e eu vejo tendência alimentar. Tendência alimentar é algo que é bem interessante. Por exemplo, eu lembro que uma assessoria que eu dei para a escola particular aqui de Floripa, a, a assessoria foi para a cantina da escola, na verdade. E aí tinha caído um pouco o movimento dos alunos do ensino médio, assim. E a gente foi fazer uma pesquisa, e aí tava vendendo, eu não sei se ainda tá na moda, acho que não tá muito mais na moda, aquela salada em bowl, né? E tava super na moda, isso foi em 2018, 2019. E aí a gente começou a ver que os alunos saíam da escola, atravessavam a rua para comprar. E aí isso é uma tendência alimentar e era super legal, porque era uma coisa saudável. Daí, obviamente, o dono da cantina quis fazer também. E ele fez, e aí os alunos começaram a ficar ali por dentro da escola mesmo comendo. Então, avaliar essa tendência alimentar é interessante também. Porque às vezes vem um produto que é legal, nutricionalmente falando, e eu consigo colocar, jogar esse produto para dentro do meu cardápio e dar uma variada, gente. Porque assim, é muito fácil as pessoas cansarem do cardápio. Na verdade, é o que acaba mais acontecendo, né? Hoje é um dos maiores problemas que a gente tem quando a gente fala de cardápio, é isso, tá? Então, no que se refere a essa primeira etapa de planejamento de cardápio, é isso. Eu vou explicar para vocês agora a atividade. Deixa eu voltar aqui, deixa eu parar de compartilhar. Oi, prof, aqui é a Sandra. Esse chat ficou no nome do meu filho, não sei como. Ah, não te preocupa, Sandra. Fica bem tranquila, não tem problema. Tá, gente. Ficou alguma dúvida nessa etapa de cardápio? Não ficou dúvida? Tá, beleza. Gente, o que que eu vou pedir para vocês? E aí agora eu não sei como que a gente vai fazer para distribuir. Quem sabe a gente distribua por aqui mesmo. Eu vi que a Isabel parece que não conseguiu abrir um dos cardápios, né? Ali, eu não sei se mais alguém não conseguiu. Ai, que bom que ficou bem claro, gostei. Ai, gente, que pena, eu gravei a aula. A minha primeira aula que eu gravei foi para vocês. Poxa, uma aula deu 20 minutos, a outra, um vídeo deu 20, o outro deu 15 e o outro deu 12, eu acho, uma coisa assim. Mas eu fiquei bem chateada que não deu. Espero que eu consiga daqui a pouco. A Eliane não conseguiu entrar, prof. Ô, Ellen, mas essa aula está sendo gravada, então depois ela vai conseguir acessar, não antes para ela ficar tranquila, tá? Gente, então assim, ó, o que que eu pensei para a gente finalizar essa aula? E ontem eu dei a aula. Já tô toda perdida, mas foi aqui. E aí, alguns alunos não conseguiram finalizar a atividade até as 10. Gente, não tem problema nenhum. Vocês podem, né? O que eu vou passar agora, vocês podem me mandar até semana que vem, até porque eu quero que vocês façam algo com qualidade. Então, teve uma menina ontem que me pediu para revisar a aula, para ver a aula novamente. Gente, podem ficar bem tranquilos. Eu quero que vocês me entreguem algo refletindo muito sobre o que eu conversei hoje com vocês. E eu entendo que não dá para a gente refletir, né, menos de uma hora, assim. Então, fiquem bem tranquilos. Eu vou só explicar para vocês qual que é a atividade. Então, cada dupla, cada grupo da técnica dietética, eu não lembro como é que a gente ficou dividido, acho que foram nas mesmas duplas, né, do ano passado, do semestre passado.
Vai pegar um cardápio daquele e baixa ele bonitinho e vai analisar. Eu coloquei um documento ali também que chama Cardápio Análise, que é só para guiar vocês mesmo com base naquilo que a gente conversou. Mas, se vocês quiserem ir além daquilo, fazer um textinho avaliando o cardápio, enfim, podem ficar bem à vontade. Podem ficar bem à vontade. Aquilo ali que eu coloquei é só para vocês usarem como um guia mesmo, como um roteiro estruturado, tá? Então, eu queria dividir esses cardápios entre vocês. Deixa eu pegar aqui quais que a gente tem. A gente tem 10 cardápios, 10 cardápios, 11, 12. A gente tem 12 cardápios gerais, né, para a gente estar dividindo. Dá para tranquilamente para cada dupla e ainda acho que vai até sobrar cardápio. E a minha sugestão é que cada membro de dupla, cada um representante de cada dupla, o trio, enfim, coloque o nome e coloque cardápio 1, a gente só vai indo pela sequência. O que vocês acham? Acho que é o jeito mais justo que tem de fazer. Te encaminhamos em formato. Isso, Júlia. Em formato de texto no e-mail. Eu só preciso saber daí qual cardápio que vocês analisaram, entendeu? Tá, a Gabriela ficou com a Gabiba com cardápio 1, a Mari com 5. Gente, a Stephanie, a Camila vai ficar com o cardápio 2, tá? A Stephanie, ela não tem dupla. É que ela só faz essa, ela já fez a técnica 1, né? Já. Alguém pode acolher a Stephanie, por favor, na sua dupla? Na sua dupla ou trio, de preferência, alguém que tá com dupla. Tá, deixa eu ir anotando aqui quem ficou com quem. Gabi. Mari 5, Camila 2, Juliana 7, Jaque 8. Qual que está disponível ainda? O 3, Jeff. Vou colocar o meu e-mail aqui. Minha avó.br. Sim, Gabi, eu sei. Não te preocupa. Tá, já que ficou com 8, é isso? Tá, fechou. A Paola ficou com 6. A Natália com 3. A Júlia com 11. Tá, o Vinícius já tinha colocado ali. Tá, Gabi, Calvin com 4. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ô, Jeff, agora é um 9. Ah, não, 9 tá aqui. O 9 não tá abrindo, tá? Eu já vou ver, tá? A Sandra e a Inaê com 10.
Quem é que disse que o 9 não tá abrindo? A Milene. Tem o 12, Jeff. Pode ser o 12 para ti? E para Adri? Pode ser? Tá, então o Jefferson fica com 12. E a Milene disse que o 9 não tá abrindo. É isso? Eu vou ver o 9. Deixa eu só ver aqui, gente, então. Tá. Eu vou pedir então para repetir. Tá, eu já anotei o da Sandra e da Inaê. A Camila tinha colocado o 2, Carlos. Dois, tá, fechou. Ellen, a Ellen que ficou sem isso. Tá, Ellen e Isabel. Então a gente vai começar a contagem. Ai, desculpa, é a Dani e a Sandra. Ai, desculpa, tá, Dani e Sandra. É que a Inaê tá com outro nome aqui, eu acho, daí, por isso que eu confundi. Tá, a Bel também é com vocês. É que a Inaê tá com o Daniel, daí eu fiquei confusa. Tá, beleza. Gente, então assim, agora já foram os 12. A gente vai voltar a contagem. A Isabel ficou sem, então a Isabel pode ficar com cardápio 1 também. Pode ser, Isabel? E a Ellen com 2, pode ser? Tá, a Isabel e o Vinícius. Tá, e a Inaê e a Milene. E beleza, então a Ellen fica com o 2. Fechou, então. E a Isabel com 1. Então tá, cardápios distribuídos. Eu vou ver só o que não tá abrindo ali. Mais alguém não conseguiu abrir algum, será? O que será que aconteceu com isso? Tá, 3, beleza. Já tinha anotado de você. Ah, não, Milene não é 3, tá. Tá, então fechou. Sim, a Eliane com a Ellen. Tá, pode deixar. Então, assim, gente, qual que é a ideia? É vocês olharem para o cardápio, para esse cardápio que vocês pegaram para analisar, e fazer uma avaliação bem focada na distribuição ali de preparações. Então, o que eu coloquei, respondam as perguntinhas que eu coloquei tranquilamente, mas fiquem bem à vontade para colocar outras reflexões em cima daquilo. Então, de tudo, assim, ai, professora, eu não sei se esse cardápio, qual é a faixa etária, sei lá, eu imagino que seja para tal faixa etária, eu acho que é inadequado. Enfim, o que vocês costumam colocar, avaliariam nesse cardápio, né? E aí, eu vou ficar no chat disponível para vocês aqui da Uniavan. E aí vocês podem mandar para o meu e-mail, tá bom? As perguntas. Cadê as perguntas? As perguntas aqui estão no cardápio. Isso, Camila. Uhum. Não, Vitória, é para começar hoje. Eu vou tirar as dúvidas hoje. Daí pode entregar até semana que vem. Eu deixei vocês entregarem. Tá? Bem tranquilo. Até se não, porque assim, gente, é uma dinâmica de aula. Se a gente estivesse em sala de aula, a gente conversaria sobre, né? Eu deixaria um tempo e a gente conversaria sobre isso. Então não é nada assim. Não precisa refazer, Gabi. É só analise e coloca os pontos. Uhum. Porque depois, gente, eu vou conversar, a gente vai entrar em métodos para analisar cardápio. Eu vou apresentar para vocês alguns métodos de análise de cardápio, mas esse é o primeiro momento para vocês treinarem o olhar de vocês para olhar o cardápio mesmo. Tá, pessoal? Então eu vou ficar ali no chat. Ah, gente, a gente precisa colocar a Stephanie. Deixa eu ver. Ai, muito obrigada, Jaque.
Eu fico bem feliz com o feedback de vocês, porque, né, aula online a gente não está acostumado, mas eu fico bem feliz com esse feedback. Hoje, Jeff, a gente vai voltar a discutir sobre esse cardápio na semana que vem. A Milena tá só a Milene tá só com a Inaê. É, né, que eu anotei aqui, tá só vocês duas. Tá, Inaê, pode fazer com a Stephanie. Ah, tá, Dani. Ah, beleza. Não, já se entenderam ali. Dani, Sandra e Stephanie, fechou. Gente, eu vou sair daqui agora. Meu Deus, a aula tá gravando. As pessoas vão me matar quando virem a gravação dessa aula. Um monte de coisa aleatória no final.